Sou Alan, sou JR Ferragens, sou vendedor e sou especialista em vendas. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui na JR Ferragens com ele, que é um dos melhores vendedores aqui da loja. É ele mesmo, o Alan. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos. O Alan vai nos contar a sua história. Como é que o Alan começou a sua carreira de vendedor? Os desafios que o Alan enfrentou e o que é sucesso para o Alan. Vamos lá então, né, Alan? Vamos lá, vamos começar. Tá pronto aí, Alan? Preparado? Tem muitos vendedores assistindo nós aí, Alan. Vamos lá. Vamos para cima. Hoje eu vim aqui então aprender um pouquinho com o Alan. Você também vai aprender um pouquinho. São quantos anos de vendedor, meu Alan? Estou vendo já desde meus 15 anos, né? Faz tempo, hein? Comecei lá atrás, né, ajudando meu pai numa loja que ele tinha. E desde pequeno estudava, fazia o ensino médio. E pela manhã e de tarde eu ajudava meu pai, né? Ajudava meu pai, fui indo, fui desenvolvendo, bacana, fui levando o jeito. E estamos aqui hoje, né? Na JR Ferragens. Muito bem. Alan, no seu entendimento, qual que é a maior dificuldade que um vendedor ele enfrenta na hora da venda? Qual que é a maior dificuldade? Uma das grandes dificuldades que muitos vendedores enfrentam é quando o cliente ele questiona sobre preço, né? Preço. Tal loja está mais barato, a concorrência no caso, né? Tal loja está mais barato, isso e aquilo. E também, não menos importante, é quando a pessoa quer fechar a venda, só que não sabe mais agregar mais produtos, no caso, para aumentar essa venda, né? Isso é um dos fatores que ocorre bastante com muitos vendedores. Às vezes ele quer fechar antes da hora, mas dava de colocar mais alguma coisa, entendeu? Agregar mais produtos na venda para aumentar essa venda, né? Muito bem, interessante isso aí. Alan, o seu cliente aqui na JR Ferragens, Sim. Eles brigam mais, você já deu uma palhinha, uma dica para nós, por preço ou por qualidade? Você já quase entrou nessa questão, né, Alan? Então, essa segunda pergunta é um pouco da primeira que eu falei, né? Entra também o que? A questão de concorrência. Por exemplo, a pessoa chega aqui, ela sabe que o produto é bom, ela sabe que é de qualidade, porém, tal loja é mais barato. Aí o que acontece? Aí o vendedor ele tem que entrar e conscientizar o cliente. Não, é assim que é usado, da forma que é usado, você sabe como que é usar e tal. Ou seja, você explicar certinho como o cliente vai ter que usar o produto, que isso que faz a diferença. Conhecimento do produto, Exatamente. Né, exatamente, você tem que conhecer sobre o produto. Porque é o seguinte, ele chega na dúvida, você tem que sanar as dúvidas dele. Porque se você deixar ele com mais dúvida ainda, ele sai e vai para outra loja. Legal. Então assim, não basta só o cliente chegar aqui e falar que lá está mais barato, mas você vai tirar as dúvidas, que às vezes não é o mesmo produto. Exatamente. Eu vou explicar para ele que, olha, não, mas talvez lá não é o mesmo produto que aqui, o meu produto é isso, eu dou garantia do meu produto em tantas horas e tal, ou seja, você passar a importância do produto e também o seu conhecimento tudo sobre o produto. Não é só na hora da venda, né? O pós-venda, né? Como ele deve usar, ensinar como que o cliente deve usar o produto. Muito bem, Alan, muito bem. Alan, o que te fez vendedor? Olha essa pergunta que eu gosto muito dela, hein, Alan? O que me fez vendedor? É a oportunidade ou o desejo? Então, essas perguntas, as duas têm a ver, né? Porque a gente tem o desejo de ganhar um dinheirinho, né? E como todo jovem, quando eu comecei lá atrás, e apareceu a oportunidade de eu estudar pela manhã e trabalhar com meu pai, ajudar pelo meu pai na época, né? Quando eu me tornei vendedor. Então, os dois têm a ver. Eu acredito que no mundo atualmente seria pela oportunidade. Surgiu a oportunidade, eu vi que eu levava jeito, né? Eu sabia vender, eu tinha uma certa facilidade para conhecer o produto com mais rapidez que outros. E juntando isso, eu fui agregando valor na compra, na hora de atender o cliente, né? E fui vendo que foi dando certo e automaticamente a venda foi fechando cada vez maior. Então, eu acredito que foi através da oportunidade. Então, há 12 anos atrás, o Alan viu uma oportunidade de começar vendendo, é isso, Alan? Exatamente. Vi a oportunidade de começar vendendo, vi a necessidade do cliente, que ele chegava com uma coisa, só que além disso, eu conseguia agregar mais venda para ele, né? Aí eu vi, poxa, fui gostando. Às vezes ele vem buscar uma arruela, conseguia vender o parafuso, ele saía com a porca e tal, e isso era muito feliz para mim, que aí na hora da venda aumentava bastante.
Ganha mais comissão, né, Alan? Exatamente. É isso aí, é isso aí. Alan, deixa eu te perguntar aqui. Conte-nos para nós um pouco da sua história, como que você começou a sua profissão exatamente assim, vendendo produtos aqui na JR Ferragens. Então, eu comecei na JR Ferragem em março de 2019, né? Através de uma oportunidade, a qual no momento me surgiu. Agradeço muito o pessoal, ao Jorge, a toda a diretoria da JR Ferragens por ter me escolhido. Sem dúvida, foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei. Aqui eu conheci bastante cliente, né? Acredito e já falo de certeza também, para o Jorge já falei isso também, que aqui realmente foi onde eu virei vendedor, né? Porque eu cheguei sabendo alguns produtos, só que aqui, como nós trabalhamos com mais de 8 ramos diferentes, aqui realmente você tem que aprender o que está vendendo, né? Você tem que conhecer do produto. Então, é um pouquinho da história aqui na JR Ferragens, né? Graças a Deus tem dado certo e a gente está aí. Ou seja, aqui você teve que se esforçar um pouco mais. Exatamente. O Alan teve que se doar um pouco mais e se tornou um vendedor ainda mais. Exatamente, assim, porque capacitado. na loja do meu pai era outro ramo, né? E aqui, como nós trabalhamos com mais de 8 ramos diferentes, você tinha que saber um pouquinho de tudo e ao mesmo tempo agregar um pouquinho de cada produto na venda. Por exemplo, se o cara queria marcenaria, eu poderia vender a lixa, que também usa na oficina, né? Eu poderia vender thinner também, né? Tinha a parte de pintura e tal, ou seja, a gente tem que aprender um pouquinho de tudo e no fim tem dado certo até hoje. E o vendedor, na verdade, é sempre um desafio, né, Alan? Exatamente. Sempre um desafio, né? Acho que cada dia é um desafio diferente, né, Alan? Exatamente. Muitos desafios, né? Ainda mais quando você trabalha comissionado, você tem que bater sua meta. Né? Você tem que bater sua meta, você tem que correr de atrás, mais e mais. E é assim, o vendedor não pode desistir. Cada dia é um desafio diferente. Ele amanhece o dia sem salário, né? Exatamente. Tem que correr atrás. Acorda cedo e tem que correr atrás para ver se chega no final do dia e chega sorrindo em casa. Exatamente. Alan, uma experiência que te marcou muito, Alan, uma experiência que te marcou muito ao longo desses anos aqui na JR Ferragens. Uma experiência que me marcou muito foi em 2020, a qual eu, no mês de fevereiro, aqui só tinha, se não me engano, 27 ou 28 dias, eu tive que viajar com minha mãe. Minha mãe estava com problema de coração, fazer uns exames com ela em Sinop. E eu acho que eu viajei, saí daqui era dia 20. Eu estava só com 55 mil vendidos na época, né? A minha meta era 110 mil. E eu passei 4 dias fora, ou seja, eu cheguei tendo 3 dias e meio a 4 dias, né? Foi quando eu vendi, fechar o mês. Para fechar o mês. Foi quando eu vendi 65 mil em torno de 3 a 4 dias e bati minha meta. E, ou seja, bati minha meta 65 mil em 3 dias. Toca aqui, Alan. Rapaz. Né? Essa experiência me marcou muito. Olha, vendedor, ó. Não pode desanimar, né, Alan? Não pode desanimar. Essa experiência me marcou muito. E até hoje eu levo aí para me marcar na minha vida, né? Muito bem, que história, hein, Dor? É isso aí, realmente, é focado naquilo que realmente é o resultado. Exatamente, né, exatamente. Muito bem. E a tua mãe ficou melhor, Alan? Graças a Deus, a gente fez os exames dela, deu tudo bem, né? Graças a Deus já está bem saudável mesmo. Muito bom. Vamos para frente então. Alan, o que é sucesso para você? Cara, sucesso é um conjunto de fatores, né? Você tem que fazer as coisas darem certo. Você começa de pouquinho, de grão em grão, né? Você vai plantando e tal, e no fim você vai vendo quando você chega um cliente, chega outro e fala, não, eu quero ser atendido pelo Alan. Eu quero que o Alan resolve aqui para mim. Alan, tem como você vir aqui para mim? Alan, fecha esse orçamento para mim. Quando você vai se destacando, acredito que seja isso o sucesso dentro da empresa, né? Você vai se destacando, todo mundo vai te conhecendo, você vai fazendo mais amizade, você vai conhecendo mais a clientela. Onde você chega em outro local, as pessoas já te conhecem e te relacionam ao mesmo tempo com a JR Ferragens, entendeu? E sucesso para mim está direcionado muito a isso, ao que você faz de bom para as pessoas, né? Você faz de bom e é reconhecido, aí vem o reconhecimento, para mim é o sucesso. Então o sucesso para o Alan é o reconhecimento do trabalho que você presta para o seu cliente. Exatamente. Legal, gostei dessa, vendedor, olha só. Não é só ganhar dinheiro, né? Não. E ganhar dinheiro você pode ganhar aqui, pode ganhar em outro lugar. Exatamente, ganhar dinheiro a gente pode ganhar em qualquer profissão, né? Mas quando você faz um trabalho bem feito, com muita qualidade, você tem de sanar todos os desafios que o cliente chega aqui, né? E você consegue que ele volte 2, 3 vezes, 4 vezes, é que você realmente fidelizou o cliente, entendeu? E para mim o sucesso é isso, quando você realmente fideliza aquele cliente, você traz ele, traz amigos através dele, ele sai na rua e fala,
não fui bem atendido pelaquela empresa, fui bem atendido pelo aquele vendedor, né? Vai lá que o Alan resolve, ele já passa o meu contato para outros. Então, para mim, sucesso dentro da empresa, né? É isso. Muito bem, Alan. Alan, um ponto importante que eu acho isso aqui é um sonho, Alan. Eu sei que vendedor, a gente sonha muita coisa, não é só vendedor, todo mundo, né, Alan? Isso. Mas um sonho que você, de repente, não alcançou ainda e você gostaria de alcançar? Um sonho que eu não alcancei ainda, mas se Deus quiser eu vou alcançar, é conquistar uma casa, né? Minha mesmo. Hoje eu moro de aluguel, mas é conquistar minha casa, a gente poder dar tudo que a gente almeja para a família, né? Para os filhos. E se Deus quiser, isso é um dos desafios aí, um dos sonhos que eu tenho aí, que logo, se Deus quiser, vou conseguir. E vai conseguir, né, Alan? Se Deus quiser. Conseguir. Exatamente. Você estuda bastante, né, os produtos, né? Exatamente. Né? A gente tem que estar por dentro de um pouco de tudo, né? Mais de 8 ramos diferentes. Nós temos que sair, fazer as visitas aí em determinados locais diferentes. A gente precisa saber onde a gente vai chegar, né? A gente precisa saber qual é o produto que a gente vai oferecer para o cliente. Tem uma mensagem que eu tenho falado, Alan, que essa frase é do Thiago Poncer. Thiago Poncer fala bem assim: mostra-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostrarei um milionário. Exatamente, exatamente. Muito boa frase. Eu não conhecia essa, mas essa... Thiago Poncer. Exatamente. Que é um treinador de vendedor também. Isso é top. Alan, para nós encerrar aqui, que conselho... Olha, tem alguns vendedores que estão começando agora, Alan. Você já está 12 anos... Isso, 12 anos no 12 anos aí nessa jornada. Mas tem alguns vendedores que estão começando agora. Né? Que conselho o Alan, né, que esse vendedor já mais veterano aí, daria para esse vendedor que está começando agora, iniciando a carreira? Não, como se você tivesse, né? Lembra quando você começou, né? As dificuldades, né? Para atender as dúvidas. Que conselho você dá, Alan? Um dos conselhos que eu dou na verdade, é o seguinte: ao saber que a pessoa começa desde novo, né? Desde jovem, 15, 16 anos aí, a pessoa já tentar dar o seu melhor, né? Tentar descobrir, tentar estudar sobre o produto, tentar conhecer o máximo e também conhecer, tirar suas dúvidas com os clientes, né? Muitos deles já sabem, quando o vendedor não sabe ainda vender, tem que tirar as próprias dúvidas com o cliente vai te explicando, você chega em casa, você olha no YouTube, você vai aprendendo, você vai lendo o manual, entendeu? O próprio manual que vem nos produtos, né? Nas peças, nas máquinas, você vai conhecendo o produto. E outro também, saber a hora de falar, você não pode interromper o seu cliente, né? Que às vezes ele quer pedir mais coisa, mas se interrompe ele acaba esquecendo. Entendeu? Você tem que saber ouvir o cliente e na hora que ele pensa que vai encerrar, você saber agregar mais produto. Porque o que faz uma venda ser grande, o que faz uma venda, se fechar uma venda alta, de alto valor agregado, é você saber o que oferecer. Entendeu? Se não adianta você falar coisa que não tem nada a ver, o cliente não vai nem dar mínimo para você, entendeu? Um conselho que eu dou para todos que estão começando nas vendas agora aí é escutar mais e falar na hora certa, né? Porque na hora de agregar os produtos, agregar os produtos corretos. Muito bem, vamos lá então. Estudar os produtos, né, Alan? Estudar os produtos, ler manual, né? Ler manual. Aprender a escutar bastante com quem sabe. Ouvir o cliente. Ouvir o cliente bastante. Ouvir primeiro para depois falar, ver o que o cliente quer falar. O Alan falou de uma técnica que é a técnica do cross-sell, né? Isso. Que é você acrescentar mais produtos na hora da sua venda, né, Alan? Exatamente. Não menos mais importante, mas só lembrando agora aqui, uma vez um cliente chegou aqui comigo aqui numa quinta-feira. Sim. Ele chegou para perguntar um preço de uma lixadeira. Através da lixadeira eu vendi para ele 13 mil reais. 13 mil reais? 13 mil reais. E a lixadeira, 13 mil reais. Por quê? Porque da lixadeira eu já vendi o disco de corte, disco de desbaste, vendi 20 metros de extensão para ele do fio cabo PP, né? Eu ofereci também para ele o quê? Como ele era um serralheiro, ofereci disco de corte, comprou de pacotes fechados, de caixa fechada, ofereci tintas, né? E fui mostrando, vendi também uma inversora de solda, como ele é o serralheiro, ia usar para fazer várias caixas de eletrodo. É mais uma história que foi marcada para mim também. Vendi 13 mil reais numa tarde. Para o cliente que veio comprar uma lixadeira, né? Então tudo isso aí fica marcado na vida do vendedor. É quando ele acerta uma venda alta, né? Ou seja, ele tem que saber agregar o produto. Ele sabendo, e ele acaba a venda realizada com sucesso. Muito bem. Pessoal, conversei hoje com o Alan, aqui da JR Ferragens. Alan, suas considerações finais aqui no nosso programa.
especialista em vendas. Então, quero agradecer o pessoal aí da Triunfo. Isso. É o Oswaldo? O Oswaldo. Agradecer ao Oswaldo, a todos que estão nos assistindo aí, né? E também que siga de exemplo a todos aí, pessoal que está começando de agora, que não desista. Não é fácil, todo dia é um desafio, mas se Deus quiser, todos vão conseguir chegar no seu objetivo. Beleza? Forte abraço aí. Até mais, gente. Até o próximo programa. Sou Alan, sou JR Ferragens, sou vendedor e sou especialista em vendas.